Professor César Reis, é possível nós deletarmos aqueles pensamentos insidiosos que ficam nos incomodando e muitas vezes nos conduzindo aos maus hábitos? Certamente sim. Isso passa por aquilo que nós chamamos reforma íntima, né? Alguns pensamentos insidiosos nos acompanham séculos, talvez milênios, né? Fazem parte assim da nossa grande fragilidade espiritual. E o processo de nos livrarmos dele implica uma reformulação íntima bastante grande e que às vezes leva a muitas encarnações, né? Mas no dia a dia, né, nós estamos recebendo estímulos nem sempre favoráveis, nem sempre positivos, a toda hora, né? Aliás, a nossa mídia está toda por aí, existe um compromisso, parece, muito grande com essas coisas que chamam muita atenção, falam muito assim da corrupção, do suborno, enfim, dessas coisas horríveis que existem por aí. Isso tudo vai criando um clima vibratório que não é muito favorável, né? Os programas, né, muitas vezes estão comprometidos com coisas que não são das melhores. Então tudo isso, eu diria assim, são vírus, né, que estão vindo, pensamentos que não são muito bons, e que se nós dermos guarida a essas coisas, eles vão se incorporando à nossa estrutura vibratória. Temos que tomar cuidado, né? À nossa volta, assim como existem os benfeitores que querem nos ajudar, que zelam por nós, torcem por nós, nos ajudam, também existe, por certo, algum tipo de entidade que está interessada, né, na nossa dificuldade. Lembra que nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós não somos perfeitos, aliás, estamos muito longe disso, né? Ainda temos uma carga de imperfeição muito grande. E algumas criaturas se aproveitam dessa disposição para a imperfeição para estimular isso em nós. Orgulho, a vaidade, a violência, a cobiça, né? Os vícios de maneira geral. Então eles vão lançando vibrações, nem sempre das melhores, que quando a gente sintoniza, isso acaba se ajustando à nossa mente, né? Ao nosso clima espiritual. Ou seja, a tônica vibratória do nosso ser fica maculada com essas coisas. E aí nós ficamos com dificuldade de fazer sintonia com coisas melhores, com coisas superiores. Daí que você tem que deletar isso, né? Ou seja, fazer uma renovação interior, fazer prece, né? Isso é muito importante, né? Buscar boa música, boas companhias, boa conversa, frequentar lugares bons, adequados. Uma leitura, né, edificante, ajuda muito, né? Não se deixar envolver por esse clima que hoje é um clima difícil, né? Tá se falando esse consumismo exagerado, essa loucura que anda por aí, né, das compras, e de outro lado a violência, né, o suborno, a corrupção e tantas coisas desagradáveis, né? Isso não pode se assenhorear da nossa estrutura vibratória. Nós temos que ter conhecimento disso, obviamente, que nós não temos uma visão fantasiosa da nossa realidade, não podemos ter, né? Nós precisamos cultivar um estado de serenidade íntima que independa das questões externas. Elas vão chegar, porque é o nosso mundo, é um mundo de provas e expiações, é o nosso mundo, é o mundo que nós merecemos. Mas a gente tem que criar anteparos, defesas, né? Pois elas chegam, batem e não ficam. O problema não é chegar, o problema é ficar. Mas como é que fica? É porque você sintoniza, né? Então, se está um ambiente, estão falando mal da vida alheia, né? Aí você entra ali e começa a falar mal também, pronto, você sintoniza, né? Se estão falando mal do governo, né? E você chega e começa também a descarregar uma série de... Você acaba sintonizando. E de tanto fazer essas coisas, você cria um ambiente espiritual propício às manifestações negativas. É possível nós dinamizarmos uma nova programação, abandonarmos velhos hábitos, vícios, né? Claro, por coisas melhores? Claro. Imagina se não fosse possível. Você estaria aferrado a uma programação primitiva, né, violenta, que isso faz parte do nosso passado e não ia poder se livrar. Ora, você pode fazer isso, digamos, por você mesmo, pela sua decisão e, por certo, com o apoio dos servidores dedicados, né? Que isso não é apenas um nome. Esses espíritos generais chamam servidor, como o Dr. Bezerra é um servidor dedicado, né? Dedicado ao povo brasileiro, está sempre à disposição, sempre buscando meios, recursos para apoiar as pessoas. Fabiano de Cristo é um servidor dedicado. Essas grandes almas, né, que estão sempre buscando meios, recursos para apoiar as pessoas. Elas nos ajudam. Mas assim como há os servidores dedicados que nos apoiam, nos inspiram, nos orientam, há outras criaturas que estão com outros objetivos, né? Alguns querem só se divertir, outros querem
encontrar certas facilidades, outros querem absorver determinadas vibrações das próprias pessoas, né? Então, nós é que escolhemos, né? Com quem que a gente sintoniza? Com esses bons espíritos ou com os outros que têm dificuldades, às vezes, maiores do que as nossas? Como é que a gente faz isso? Então, é oração, é vigilância, é aquele propósito do bem, é buscar os locais onde haja boas vibrações, né? Se você entra, por exemplo, as pessoas entram num bar, onde todo mundo bebe, todo mundo fuma, a conversa é uma conversa completamente descompromissada, né? Enfim, é uma coisa assim que eles chamam de muita liberdade, né? Muita entrega, essas coisas assim. Você entra naquilo, não tenha dúvida, aquele clima vai te envolver. Agora, se você corresponder àquilo ali, você acaba sintonizando com aquilo. Quando você sai dali, sai com as companhias devidas, né? E aquilo vai te acompanhar, não sei durante quanto tempo, enquanto você estiver envolvido com aquelas vibrações, aquilo te acompanha. Então, é inteligente, né? Procurar os bons ambientes, procurar os locais de solidariedade, de companheirismo. Quando você se veja obrigado a participar de um lugar desse, onde acontecem coisas não muito agradáveis, você se escuda na prece, se preserva, né, buscando o apoio dos servidores, né, que estarão sempre dispostos a nos ajudar. Então o senhor está falando dessa proteção desses vírus, né? Isso. A casa espírita, a oração, Isso. a vigilância. Isso tudo são antivírus, né, que nos ajudam a sustentar essas coisas que às vezes são extremamente deletérias. E o senhor nos falou sobre as nossas escolhas. Isso é muito importante, porque nós estamos frente a frente com várias opções todo instante. Como é que nós vamos sentir que aquela opção é a mais adequada para a construção da nossa felicidade, para esse novo programa de felicidade que nós desejamos construir? Jesus deu o padrão, né? É o amor ao próximo, né? É o amor integral ao próximo. Se isso está associado ao amor, se o nosso pensamento, sentimento, nosso desejo, nossa opção está associado a um amor verdadeiro, esse é o caminho. Jesus ele é o caminho, né? Então é esse o caminho. Agora, se isso falseia, não é o caminho. Nós temos que estar sempre atentos, né? Aquilo que eu estou escolhendo está de acordo com... Se Jesus estivesse no meu lugar, ele escolheria isso, né? Eu acho que é uma ideia interessante, né? Naturalmente que eu não tenho condições de avaliar como Jesus avalia. Mas pelo que ele nos ensinou, né, que se sintetiza nessa coisa de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, pelo que ele nos ensinou, será que o que eu estou fazendo, que eu estou pensando, estou sentindo, né, se enquadra nessa visão do amor? Porque o amor é a sublimação da vibração. As vibrações têm níveis diferenciados. A vibração mais avançada é a vibração do amor. É o upgrade. Agora, o amor, existe amor e amor. Não é isso? Um amor de Jesus é um amor incondicional. Um amor de entrega, doação, que não exige nada em troca. É a essência do amor. O nosso amor já não é tão evoluído. Nós exigimos alguma coisa em troca. A gente quer respeito, quer tolerância, quer algum troco, né, do nosso amor. E há outros que o amor é um amor possessivo, egoísta, né? O amor de Jesus é o grande roteiro da nossa vida. Cada coisa que nós fizermos, nós estamos associados a essa vibração de Jesus. Se estamos, o caminho é esse. Se não estamos, vamos tomar cuidado, não é? Então a gente tem que pensar esse caminho que hoje está sendo aberto pelas redes, né? Por essa coisa da informática, né? Isso digamos, é uma estrutura vibratória no mundo material, mas que é muito semelhante às estruturas vibratórias do mundo espiritual. A maneira de acontecer é muito semelhante. E eu acho que lá no futuro nós vamos desenvolver de tal maneira essa competência que nós vamos ser capazes de avaliar na nossa mente, vamos avaliar a nossa CPU, não é? Como é que nós estamos internos? Qual é a nossa programação? O que a gente admite viver aqui, né? Acho que lá na frente, quando formos mais evoluídos, nós vamos conseguir regular melhor esse nosso computador interno. Esse é o mundo de regeneração? O mundo de regeneração que está vindo por aí, né? Quer dizer, esse computador íntimo, né, que vai estar com uma programação profundamente identificada com o que Jesus nos ensinou. E nós não vamos fazer força, né, para que ela funcione. Porque hoje a gente faz muita força, mas lá no futuro ela vai funcionar por automatismo, que nós teremos incorporado esses padrões de vida.
Professor, utilizando ainda dessa linguagem da informática, o que seria o software e o hardware para o ser humano? Pois é, o hardware é a estrutura física que nós temos, né? É o nosso cérebro, né? É o nosso corpo físico, é a parte mais visível. Enquanto que o software é a programação. Ou seja, como é que a gente programa essa estrutura biológica para ela funcionar bem, né? Então, a programação está lá no espírito, enquanto que a parte de hardware está aqui no corpo físico. A programação que vem do espírito utiliza os equipamentos que estão aqui para que aquele ser como um todo funcione da melhor maneira possível, né? De forma que o ser humano é um todo, não é verdade? O espírito está vibrando, envia o seu planejamento, né, espiritual, a sua estrutura vibratória, passa pelo perispírito, vai sendo ajustada, decodificada, para que, afinal de contas, aquela estrutura biológica possa ser usada adequadamente para aquele ser, como um todo, cumpra o seu papel. Então, quando a gente fala a estrutura de computador, a parte visível nem sempre é a mais importante, né? A parte visível é o hardware, né? São as máquinas, os equipamentos, mas o mais importante é qual é a programação que existe para que aquilo cumpra o seu papel. Ou seja, o que você vê quando vê um ser humano? Você vê aquele arcabouço físico, mas, sobretudo, ele não é pelo que ele é como arcabouço físico, ele é pela programação, pelo espírito, que é a sua realidade profunda. Eu acho que é mais ou menos essa a similitude que podemos estabelecer nessa visão da informática e do espiritismo. E as suas palavras finais, professor, para aqueles que estão nos assistindo agora? Sim, pois é. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu é que, em 1857, os espíritos lançaram isso. No final do século XIX, começa essa abordagem sobre o átomo, essa estrutura vibratória, né? Ao longo de todo o século XX, nós vimos o desenvolvimento dessa coisa que nos leva muito nessa direção vibratória. E agora a gente vê essas redes, essa organização toda, o que aumenta muito a responsabilidade das pessoas. A doutrina espírita está vendo que a ciência está caminhando na direção dela. Então que nós sejamos, assim, dignos disso que o espiritismo nos antecipou, melhorando a nossa estrutura vibratória, para que nós coloquemos no mundo o melhor dos sentimentos possível. Ou seja, cada um de nós que melhora a rede global como um todo.